Meus espetaculares e entediantes domingos sem celular. Como estou aprendendo, devagar, a viver com menos tela no bolso. Se você já leu alguns textos meus, não vai ser surpresa que eu ando cada vez mais desencantado com certas tecnologias que dominam nosso tempo. O algoritmo que guia o que vemos, o uso irresponsável da inteligência artificial, mas, principalmente, essa relação estranha que a gente desenvolveu com o smartphone. Eu sei, às vezes pareço um avô reclamão. Não acho que, antes, era tudo melhor. Mas também não consigo acreditar que todo avanço tecnológico é progresso. E o celular, em especial, tem me incomodado cada vez mais. No ônibus, todo mundo de pescoço dobrado olhando para a tela. Em noites de filme com amigos, ninguém consegue ver uma tela sem segurar outra. Na academia, já vi garoto no remo, perdido em Reels do Instagram. No supermercado, gente filmando TikTok no corredor de biscoitos. Na praia, famílias inteiras cada um no seu mundo digital. E o mais curioso, eu também caio nisso. Não tô fingindo que sou santo. Quanto mais percebo nos outros, mais noto em mim mesmo. Tem dia que acordo e já estico a mão pro celular antes de escovar os dentes. Patético. Eu sei. Outro dia, fiz uma enquete no Instagram. Qual o tempo médio de tela por dia? Cerca de 80% respondeu entre 4 e 6 horas. Eu não fiquei surpreso, mas mesmo assim me impressiona pensar que coletivamente a gente gasta tanto tempo nisso. O meu, para constar, varia entre 1 e 3 horas. Pelo menos era isso que eu achava. Qual é o seu tempo médio de tela por dia? Responda nos comentários. Quando resolvi medir de verdade, descobri que estava sendo generoso comigo mesmo. Teve dia que bateu 4 horas. 4 horas? Dava para ter assistido 2 filmes, lido meio livro, feito uma caminhada longa. Mas não. Gastei escrolando o feed. A escritora JC, que fala sobre minimalismo digital, fez uma conta que me assustou. 6 horas por dia no celular. 180 horas por mês. No um mês inteiro do ano. 3 meses por ano olhando para a tela. 20 anos da sua vida só no celular. É aterrorizante. E se for 4 horas por dia, ainda são 2 meses por ano. 2 meses que poderiam ser usados para qualquer coisa mais interessante que ver stories de gente que mal conheço comendo açaí. O que me preocupa não é só o tempo perdido. É que a gente parece não conseguir mais ficar entediado. Assim que acorda, pega o celular. Antes de dormir, a mesma coisa. No banheiro, óbvio. Esperando o elevador, no trânsito, na fila do banco. A gente não controla o algoritmo, nem o tempo que passa online. E no fundo, não faz sentido nenhum. Não existe motivo de verdade para abrir Instagram, TikTok, notícias, e-mail e até SMS 100 vezes por dia. 10 já seria demais. Mas a mão vai sozinha. É literalmente automático. Sem pensar. Como coçar uma coceira que não existe? Pior ainda. Comecei a notar que minha capacidade de concentração estava indo para o espaço. Ler um livro chegou a quase virar tortura. Assistir um filme sem pausar para checar mensagem? Impossível. Conversar com alguém sem que minha mente fugisse para o que poderia estar rolando no WhatsApp? Um desafio. Então, no começo do ano passado, decidi tentar algo. Instituí o domingo sem celular. 12 horas, 24, tanto faz. A regra é simples. De meia-noite a meia-noite, celular guardado. Só chamadas passam pelo relógio no pulso, em caso de emergência. Pensei, um dia sem celular por semana não pode ser tão difícil. Eu estava errado. Os primeiros 4 domingos foram cheios de choques de realidade. Descobri coisas
sobre mim e também sobre os outros, porque não existe nada que faça você reparar mais nos olhos dos outros presos na tela do que não ter a sua própria tela para segurar. E não tô aqui para posar de iluminado. Eu mesmo tropecei. Teve domingo em que estiquei a mão para o celular fantasma no bolso. Em outro, esqueci do desafio e quase joguei o aparelho longe quando percebi que estava rolando o feed. Teve dia também que burlei a regra. Só vou conferir o horário do ônibus. Mentira. Acabei vendo notificação e me perdi por meia hora. O mais curioso é notar como dependemos do celular para coisas além das redes. Falar com família e amigos, ler notícias, conferir conta bancária, ouvir música, tirar fotos, ver horários de ônibus, fazer lista de compras, usar GPS, conferir previsão do tempo, lembrar compromissos. Não é só vício, é hábito. O celular virou uma extensão do corpo, um órgão externo que a gente não consegue mais viver sem. Um dia, sentei com papel e caneta para anotar alternativas. Dá para ver jornal na TV. Dá para ouvir música em CDs velhos ou no computador. Dá para usar câmera, laptop, agenda de papel. Mas tudo parece mais trabalhoso. E ainda assim, esse inconveniente tem uma vantagem. Tudo leva menos tempo. Porque abrir o celular nunca é só abrir o celular. Você entra no banco e sai no Instagram. Vai ver uma mensagem e termina em Reels. Perde minutos. Perde horas. Sem celular, eu jantava em 15 minutos e ganhava o resto da noite. Eu lia sem parar a cada meia hora. Eu ia à academia sem precisar checar estatísticas de treino. E de repente, o domingo parecia mais longo e, paradoxalmente, mais rápido. Porque quando você não fica checando as horas no celular o tempo todo, ele flui de forma diferente, mais natural, como devia ser. O melhor de tudo é que meu rosto não ficava o tempo todo inclinado para baixo. Eu comecei a olhar de novo para as pessoas, para os detalhes, para o mundo, o sapato sujo de barro de um passageiro, o cartaz do cinema com estreia da semana, a xícara de café quente demais que alguém bebeu rápido, o cachorro dormindo na sombra da árvore, o velho lendo jornal de papel no banco da praça, a criança que descobriu que consegue fazer bolhas de sabão gigantes. Não são coisas extraordinárias, mas são reais. Eu notei, e isso é bonito. Reaprendi a encarar a janela, a riscar doodles no papel, a reler uma revista no café da manhã. A vida, aos poucos, ficou entediante de novo. E isso é espetacular. O tédio, descobri, não é inimigo. É espaço em branco, onde coisas interessantes podem nascer. É nele que a gente tem ideias, que resolve problemas, que processa o que viveu. Mas a gente tem tanto medo do tédio que enche cada segundo com estímulo digital. Depois de 2 meses de domingos sem celular, comecei a expandir o experimento. Uma terça sem Instagram, uma quinta sem YouTube. Pequenos jejuns digitais que me fizeram perceber o quanto eu estava no piloto automático. E os benefícios foram aparecendo devagar. Voltei a sonhar. Parece bobagem, mas é verdade. Quando a gente bombardeia o cérebro com informação até tarde, ele não tem tempo de processar. O sono fica agitado. Os sonhos somem. Minha postura melhorou. Pescoço para cima, costas retas. Não sabia que carregar o celular pesava tanto no corpo. As conversas ficaram melhores. Sem celular na mesa, o papo flui muito diferente. A gente se olha nos olhos, escuta de verdade. Não fica com aquela ansiedade de checar se chegou mensagem,
Se você também sente que seu tempo anda sendo sugado por uma telinha, talvez valha a pena testar o seu próprio domingo sem celular, nem que seja por curiosidade. Ou comece menor, 2 horas, uma manhã. O importante é experimentar, porque no silêncio que sobra, às vezes é ali que a vida volta a aparecer. Black Palm. E se você pudesse retomar o controle da sua atenção? O celular não é só uma ferramenta. Ele virou um ladrão silencioso de horas, de foco e até de pequenas alegrias que a gente nem percebeu que estavam sumindo. E esse foi um dos motivos pelo qual eu escrevi o Manual da Mente, um livro direto, sem enrolação, para quem quer sair desse ciclo de urgência, vício em tela e distração constante. Lá dentro, você vai encontrar exercícios práticos para reduzir o tempo perdido com notificações, estratégias reais para quebrar ciclos de ansiedade e dependência digital, um método para recuperar sua presença no trabalho, nas leituras, nas conversas, em você mesmo. Quem adquire o livro ganha também 1 mês de acesso à assinatura paga desta newsletter e mais alguns bônus, onde compartilho textos exclusivos, bastidores do processo criativo e reflexões mais íntimas que não aparecem na versão gratuita. Conheça o Manual da Mente na descrição. Se sentir que é o momento, o link está aqui embaixo.